É isso aí, nação. Vamos para mais um vídeo no nosso canal analisando a imprensa esportiva, falando sobre o Mengão, a partida que aconteceu contra o Philadelphia, 2-0 pro Mengão, gols do Pedro e Everton Cebolinha, e depois teve a dose dupla do Flamengo. O Flamengo empatou com Nova Iguaçu. Vamos analisar então a imprensa esportiva falando sobre o Mengão, mas antes, chega aqui, explodir o dedo no like, nos ajude a bater uma meta aí de 2.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso da sua força, da força da torcida do Mengão em peso no nosso canal. E se você não está inscrito no canal Meu Mengão React, faça parte do nosso canal se inscrevendo e ativando o sininho das notificações, tá bom? Créditos, canal da Band, link na descrição. Bora então para as notícias do Flamengo. E o Flamengo jogou aquelas duas vezes. Primeiro, amistoso nos Estados Unidos, venceu, mostrando que tem muita força. Opa. E no estadual, no estilo Palmeiras, empatou também, mas com um time bem modificado, não é? Dá uma olhadinha em tudo isso agora. 21 anos. Esse era o tempo que o Flamengo não pisava em João Pessoa. A maioria dos jogadores rubro-negros nem era nascida da última vez que o clube esteve na capital paraibana. Os jovens, a gente não tem o costume de pegar um estádio tão cheio. Então, eles passarem por essa experiência aqui foi extremamente positiva. Os mais de 16 mil rubro-negros fizeram uma linda festa no estádio Almeidão. Mas viram Nova Iguaçu sair na frente. Gabriel Noga errou e Carlinhos não desperdiçou. Pelo Carlinhos por cobertura! Cê tá louco! Gol! No segundo tempo, Peterson quase empatou. Fabrício pegou. Mas aos 25 minutos não teve jeito. Thiaguinho chutou! Cê tá louco! Thiaguinho comemorou em direção aos quase 20 familiares e amigos que estavam no estádio e levou o amarelo. Já aos 43, fez falta em Xandinho, tomou o segundo cartão e acabou expulso. Placar final, 1-1. Os meninos entraram um pouco ansiosos, tomando algumas decisões no primeiro tempo ali equivocadas, mas extremamente natural para um time que é muito do jovem. Foi um domingo de dose dupla para os rubro-negros. Na Flórida, nos Estados Unidos, o elenco principal enfrentou o Philadelphia Union. Foi a estreia de De La Cruz com a camisa do Flamengo. O uruguaio quase deixou dele. Mas o dono do jogo foi Everton Cebolinha. Primeiro ele sofreu pênalti. Pedro bateu e abriu o placar. Depois tabelou com Gerson e deu números finais ao confronto em grande estilo. Acredito que o coletivo foi espetacular. Fizemos um bom trabalho. Creio que o que buscamos foi alcançado. Por el trabajo del equipo, creo que en líneas generales conseguimos lo que veníamos a buscar, que es seguir preparándonos. Y obviamente que sirve ganar, porque bueno, el ganar también se entrena. Sempre bom, né? Tá fazendo gol, tá ganhando também, sempre bom. É sempre mais importante, né? Sempre falo isso. O coletivo vai sempre em primeiro lugar. A gente sabe que é pré-temporada ainda, começando a temporada, mas aos poucos a gente vai chegando no nosso melhor nível físico, nível técnico também, nível tático, e cada vez mais a gente entendendo a maneira que o professor quer, crescendo e evoluindo a cada jogo. Porra, graças a Deus, mais um, começando bem o ano. Agora é aproveitar aí, descansar que próximo domingo tem mais. De La Cruz, Pedro, Everton Cebolinha, jogadores do Flamengo falando ali ao final do jogo. O Flamengo venceu 2-0 o Philadelphia Union, amistoso realizado então lá nos Estados Unidos, rumo à temporada 2024 ou em meio, né? Porque o Flamengo também jogou no mesmo dia aí pelo Campeonato Carioca. E esse, o time principal, as estrelas, De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, Gabigol. Tinha a galera no banco de reservas, né? É fraco esse banco do Flamengo. É fraco. Né? Você olha, tem o Nico De La Cruz, você tem o Gabi. O De La Cruz deve ser titular ao longo da temporada. Deve jogar ali pelo lado direito, um pouquinho mais aberto ali pelo lado direito, né? Meio campo um pouquinho mais aberto pelo lado direito. Mas o Tite dá sinais do que ele pensa e de como ele deve montar esse time, pensando no time principal, o time que ele mais vai usar. Né? O Gabi e o Bruno Henrique correm por fora aí tentando voltar à vaga. Mas o Everton Cebolinha cresceu demais,
com o Tite na temporada passada, no final da temporada passada. Vai mostrando agora que valeu a pena o investimento, porque antes não tinha valido ainda, não tinha conseguido corresponder esportivamente. Então, a gente vê evolução. O Pedro é o cara que ele gosta como centroavante do time, apesar de muitas vezes ele colocar o Gabi no segundo tempo, mas a preferência de começar jogando passa muito pelo Pedro. E aí quase o gol do De La Cruz, né, professor? O pivô do Gabi. Então vamos ver como é que o Tite vai montar. Tem uma questão de lateral direito ali para pensar. O Matias Vinha vai ser titular ou não. É um jogador que para mim seria titular. Então tem muita coisa que o Tite está olhando e já desenhando aí, projetando essa temporada forte do Flamengo. Teve De La Cruz e Arrasca. Sim. Foi positivo. De La Cruz já entrando, né? Entrou jogando, Me parece que o homem vai ter o espaço dele lá. E agora, o Cebolinha, mais uma vez, o melhor, né? Cebolinha, você vê, tem momentos, não é sempre que isso acontece, mas quando dá essa química de certos técnicos com certos jogadores, o Tite, com aquele histórico da seleção brasileira, deve ter chamado ele, falando, você fez uma grande Copa América comigo, aqui você vai jogar, e está jogando que não jogava com outros técnicos. O Flamengo tem mais soluções do que problemas, né? Você pensa que um time está entrando na temporada pensando em Gabigol e Bruno Henrique como segundas opções, para ficar só em 2 nomes do que esse elenco oferece. E tem essa questão do Tite, né? Esse devagar e sempre do Tite, essa atuada dele. O time está ficando cada vez mais titiano no sentido de composição mesmo, que era um problema do Flamengo, né? Era um Flamengo que, em alguns momentos, até com técnicos que não deram certo, ele era exuberante em alguns momentos por individualidade no ataque, mas não era um corpo, não era coeso. Esse time está ficando coeso com o Tite. É um grande candidato a grandes coisas nessa temporada, não tenho dúvida disso. E sem a bola, que sempre foi um problema do Flamengo na última temporada, acho que esse time tem muito a evoluir. Já na estreia, você viu o Arrascaeta, o comprometimento sem a bola que ele teve. O De La Cruz também entrega muito isso. Tanto que a Nath falou, eu também tenho a mesma impressão. Acho que ele deve ser titular e ainda jogando mais pelo lado direito. Mas se eventualmente precisar de jogar como um segundo volante, não é nenhuma novidade para ele. Então, o cara sem a bola tem uma entrega muito forte. Então, assim, o Flamengo melhora nesse aspecto. Coletivamente, um time muito mais coeso, como o professor falou, eu concordo. E em outras individualidades, né? Cara, o Everton Cebolinha, não estou falando que ele vai ser, mas ele tem potencial para ser o protagonista do futebol brasileiro. A gente já viu isso. Ele foi titular de seleção brasileira em conquista de Copa América, jogando muito. Jogou muito no Grêmio, teve até alguns bons momentos no Benfica, mas depois perde muito espaço, né? Até deslocado no campo. Mas, assim, ele teve momentos de grande nível no futebol, tanto aqui no nosso futebol brasileiro, quanto na seleção. O Pedro, é impressionante como ele voltou a fazer... Fez muitos gols já no ano passado, mas assim, a melhor fase dele foi disparado com o Tite. E pelo jeito vai manter. Esses 2 jogadores evoluíram muito com o Tite. Mas a gente não está falando só de jogadores individualmente pegando exemplos que evoluíram. O time é mais equilibrado. Então o Flamengo me gera muita expectativa para essa temporada. Boa a estreia do De La Cruz. É fácil a adaptação. O Dom falava no Vasco, por exemplo, do trabalho de pré-temporada, tem a impressão também de um trabalho que o Tite vai precisar e está sendo muito útil, vai ser muito útil, para tentar achar esse time também 2 pontas, 2 meias, quem joga é o Cebola, é o Pedro, é o Gabigol. Não sei, acho que o Tite vai ter trabalho também, é o que os técnicos dizem, é um trabalho bom, é uma dor de cabeça boa, mas é um trabalho que vai ser feito aí para tentar achar esse time. Ontem o De La Cruz fazendo a sua estreia, né? Tendo oportunidade. Gostaram da atuação? Ele entrou como se já tivesse jogado. Aliás, é um jogador que já está em atividade, né? Não é o caso desse jogador que você precisa recuperar. Não. O Fluminense, por exemplo, está trazendo agora o Terans, que tem uma passagem curta pelo México. Vai ter que ter uma readaptação. Não é isso. O De La Cruz vem jogando. E essa questão que estava antes aqui dos 2 pontas ou dos 2 meias, vale lembrar que com o Tite, time com 2 pontas, não é tão com 2 pontos como é com outros treinadores. Tem pontas com uma preocupação de recomposição que o Tite exige. Não são pontas, né? Para o Tite é externo desequilibrante. Desequilibrante. São pontas preocupados. São pontas responsáveis. Né? E ele, é por isso que é legal esse período de treino. E que bom que o Tite achou um equilíbrio, né, professor? Nesse sentido do ponta que recompõe, não só ser
o auxiliar de lateral. Não vai anular o cara, que nem, como inclusive, foi em muitos feito. momentos aconteceu, né? Ele tem essa... Em Copa do Mundo. Então, mas ele tem esse momento em que ele refaz a rota ali e repensa essa parte. Porque se você perde o cara ali só na recomposição, a hora que você sai em velocidade, o cara tá com a língua de fora lá atrás, né? Esse é todo o medo do Tite. E de alguns jogadores do time dele, mas o Donk lembrou isso, né? Você nota nos jogadores, individualmente, nos jogadores do time do Tite, uma preocupação com isso, com o coletivo, com a recomposição, com a questão tática. Isso a gente já vê nesse Flamengo. E de uma forma tranquila. Acho que talvez seja um momento mais de paz, pelo menos ali no âmbito futebol, um momento mais assim, vamos jogar bola. Tá tranquilo. Ô, Donk, rapidinho sobre Arrascaeta e De La Cruz, você fala sobre o Flamengo sem bola. Deu para ver os dois juntos? Dá para jogar? Dá, ainda mais pelo entrosamento, já se conheceram na seleção uruguaia. E assim, acho que o Flamengo, pela qualidade dos seus jogadores e pela profundidade do elenco, dá para jogar com 2 meias dessa forma, um 4-4-2, um 4-2-3-1. Ele já descartou a questão, né, de jogar o Gabigol e o Pedro, os dois centralizados, mas você tem várias formas de você colocar os seus jogadores, até pela profundidade do elenco do Flamengo. Então também foi legal ver essa questão tática, né, de tendo 2 meias. E acho que o Tite vai explorar isso muito ao longo da temporada, assim, dependendo do adversário, da circunstância. Mas na combinação ali, Arrascaeta e De La Cruz, já deu para ver alguma coisa bem positiva, eu acho. O Flamengo ontem também jogou pelo Campeonato Carioca. A gente falava de um Vasco que está, por exemplo, tentando achar algumas opções para o elenco a partir do segundo time ou terceiro time. Ontem não foi o caso e nem será o caso. O Flamengo com um time completamente alternativo. Assim, até torcedores que acompanham bastante o clube olharam para a escalação e falaram, mas quem que é fulano, ciclano, beltrano, né? Foi buscar garoto no time semifinalista da Copa São Paulo. Que, aliás, joga hoje contra o Cruzeiro, né? Hoje tem semifinal, né? Inclusive o técnico. Tá desfalcando o time da Copinha. Empatou com o Nova Iguaçu. Acho que é isso, né, Dom, que você falava sobre o Vasco. O Tite, com esse trabalho de pré-temporada, nem sabemos ainda qual será o elenco final para que o time para que o Tite possa começar ou continuar o seu trabalho, porque o Flamengo está buscando reforços, como foi o Matias Vinha. A gente vai falar sobre Luiz Henrique, falam em Thiago Alcântara. Então, assim, a gente nem tem o time ainda fechado, para o Tite seguir esse trabalho. Mas é um Flamengo que vai se preparando sobre o jogo contra o Nova Iguaçu. Garotos, né? O time ainda foi buscar um empate, saiu atrás, agora com uma vitória e uma vitória e um empate, perdão, no Carioca. O primeiro jogo havia sido com os titulares, a goleada. Mas acho que o Flamengo não tem muito também para que olhar para esse jogo pensando em formação de elenco, alguma coisa nesse sentido, né? Muitos jovens ainda e é bom para eles, né? Porque com a profundidade do elenco, não sei quanto de minutos eles vão ter nessa sequência de temporada. Por mais que o Flamengo vai disputar tudo. Então é bom ter colocado, talvez o Matheus Cunha ali, né? Que já chegou a ser titular. Enfim, então era bom também ter essa minutagem. Mas acho que é muito por aí, assim. Importante para os jogadores. Ontem voltou aos gramados depois de bastante tempo o Gabriel Noga, né? É verdade, é verdade. Até o lance do gol ele não foi bem, mas dele, não foi bem no lance do gol, mas embora uma hora você tem que se expor, não é verdade? Se está te faltando o ritmo, você tem que se expor para ir ganhando esse ritmo. Valeu por isso para esses garotos. Enquanto o Flamengo não volta, tem mais um jogo nos Estados Unidos, né? Tem mais um. O Orlando, né? Segue se preparando lá. Aliás, os dirigentes do Flamengo vão, né, para os Estados Unidos depois dessa passagem pela Europa. O pessoal se encontra lá para terminar também essa preparação. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos reforços. Esse time precisa ainda mais de reforços, porque foi o papo da temporada passada. O Marcos Braz e companhia estão na Europa, o Vinha fechado, tudo certo. Quem é o lateral direito da equipe? Você que me responde. Então. Não, tá precisando de peça, então, Flamengo? Precisa. Se o Flamengo precisa, imagina os outros, né? Mas... É o que eu falo pro Prates. Tem tantos com tão pouco e alguns com tantas opções. Aliás, vale um trocadilho ali, né? Quem disse que ele não vinha? Garoto. E vinha pelo lado, né? E vinha pelo lado, como ele sempre vem, né? Eu acho que pro time tem essa questão premente que a Nath levantou da lateral direita. Não é de hoje. Pro elenco, dá para pensar em outras coisas ali, por exemplo, com a saída do Thiago Maia. Isso é iminente.
né? Questão da volância. Sim. Mas é tão pouco perto dos outros, não? Acho que do meio ali, meio ataque pra frente, ali, né? Não, acho que é difícil a gente falar. Luiz Henrique, se chegar, obviamente, ele vai ter uma característica semelhante ao Cebolinha. O cara que joga pelo lado direito, vai puxar a perna esquerda para tentar a finalização. Cebolinha joga pelo lado esquerdo, puxa para a perna direita. Então dá essa dinâmica, dá o Vinha essa... é craque. Dá essa velocidade. Para mim, ele chega como titular, tá? Titular? Acho o Ayrton Lucas um bom jogador. Na temporada passada, até um certo ponto, foi o que foi mais regular. Depois entra no bolo ali de um coletivo que não funcionou, não se encaixou na temporada passada. Mas o Matias Vinha, a característica dele, o que ele pode render ao Flamengo, eu acho que ele chega com o status de titular. Eu concordo com você, Nath. Até não só pela questão do no momento, falar da fase de jogador. Até engraçado, né? No primeiro semestre, talvez o Ayrton Lucas tenha sido o melhor jogador do Flamengo. Primeiro semestre não, mas os primeiros meses ali com o Vitor Pereira, era o cara que estava mais se destacando na equipe do Flamengo. Mas pelo que pensa o Tite, ainda mais você tendo um ponta tão agudo que nem o Cebolinha, talvez ele... E a gente já viu em alguns no primeiro jogo principalmente, onde o Varela se destacou bastante, com os laterais construindo por dentro. Então, assim, e o Ayrton Lucas se destaca muito sendo lateral de profundidade. Tendo um pouco mais assim, de adaptação para jogar como um lateral atacando por dentro, o Vinha acho que já está mais habituado a isso. Então, até pensando na característica de jogo do Tite, eu vejo o Vinha sendo titular também por isso. Isso é um problema do Ayrton Lucas com o Sampaoli, né? Ele não se criou porque aquele espaço passou a ser ocupado. Exatamente. Agora é uma pena, né? São dois lateralaços. Eu queria os dois no meu time. Fácil. Eles serem titulares em praticamente todos os times do Brasil. O que Brasil. sobra para o Flamengo na esquerda está faltando na direita. Mas aí é escassez geral, né? De laterais. É por isso você tem que olhar no mercado, tem que olhar para a copinha, tem que olhar de onde você pode tirar um bom valor e trabalhar ele junto ali na temporada. Porque pensar em nome hoje para contratar em lateral direito é difícil. O Flamengo queria que um pudesse trocar de lado. De lado, de perna? Aí seria o ideal. Aí seria o ideal. E se eu fosse o Flamengo, dada também essa escassez, não abriria mão do Mateuzinho, não. Você falar do Corinthians? O Corinthians, por exemplo, está de olho do Mateuzinho justamente por causa disso. Precisa ter uma transição em relação ao Fagner. O Fagner há muito tempo não tem um reserva à altura. O Fagner teve reservas aí que são evitados. Pode ver. Reserva do Fagner é sempre evitado de ser escalado. Tá? Colocaram um zagueiro. Há uns 3 reservas. Tem gente que prefere pro improvisado do que usar o que tem no elenco. Foi o Bruno Mendes, né? E já não tem lateral. O Flamengo ainda vai abrir mão do Mateuzinho. Pode não ser o lateral ideal para o Flamengo. Mas, de repente, se viesse um cara pela direita do quilate de um Vinha, e aí haveria menos discussão de que esse cara seria o titular do que há em relação a Vinha e Ayrton Lucas. Por isso que eu brinquei. Para mim, ele é craque, no sentido de que ele chega para ser titular de quase todos os times do Brasil e é um cara diferenciado. É por isso que eu até brinquei. Para mim, ele é craque nesse sentido e acho que ele tem bola. Testado e aprovado. E é um reforço daqueles para o Flamengo. Vamos falar de uma possível chegada também para o rubro-negro. O atacante Luiz Henrique. Jogando e jogando bem, ele está com um contrato em vigência, ele é jogador do Betis. Foi titular. Foi titular ontem, o Betis perdeu para o Barcelona, mas é um cara que vem sendo falado, especulado também para quem sabe reforçar o Flamengo. Ontem, o André Linares esteve em Sevilha, na Andaluzia, para acompanhar esse jogo entre Betis e Barcelona e falou com o brasileiro, conversou com o Luiz Henrique depois do jogo. Vamos ouvi-los. Essa coisa eu não boto muito para escutar, né? Porque isso pode atrapalhar no meio da partida, durante a partida. Eu sempre deixo para meus empresários escutar isso, mas eu sempre tenho que botar minha cabeça na partida para dar tudo certo. Aí, palavras do Luiz Henrique, ele foi sincero ali, rápido também, né? Não estendeu muito o assunto. Eu até brinquei ontem com o Linares na transmissão, perguntei para ele: ô, Linas, você encontrou o Marcos Braz aí, né? Porque eles tinham chegado à Espanha, se não me engano, de sábado para domingo. O jogo foi ontem. Vai rolar, então, essa conversa. Ao mesmo tempo em que o Luiz Henrique joga bem, empolga a torcida do Flamengo, o passe dele vai ficando mais caro também, né? E o Betis, me parece que teve outras propostas de times europeus. Então, eu não sei como que vai ser dada essa negociação. O Flamengo talvez espere que possa
pagar uma parte do empréstimo e depois esse dinheiro poderia ser abatido também numa futura compra, né? Seria um modelo de negócio aí para a chegada do Luiz Henrique. Ele tem 20 jogos na temporada, são 3 assistências e 1 gol. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Tá aí o Mengão tentando a contratação de Luiz Henrique. O Flamengo continua na Europa, né? Marcos Braz e o Bruno Spindel, para tentar negociar com um jogador. E vamos ver o que pode acontecer. O Flamengo já contratou aí o Matias Vinha, deve se apresentar no Flamengo durante essa semana. O De La Cruz já estreou, né? Uma boa estreia, inclusive, do De La Cruz. Agora vamos ver o que pode acontecer com os novos reforços. O Flamengo também está de olho no zagueiro Domingos Duarte, zagueiro do Getafe, português. O Flamengo já começou a fazer suas tratativas para tentar a contratação do zagueiro português. Vamos ver se vai dar certo, mas o alvo principal do Flamengo nesse momento é Luiz Henrique. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Mengão, nós vamos trazendo para vocês. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.